Voltamos, ouvintes, com o programa Encontro com a Justiça, com o desembargador Antônio Carlos Esteves, desembargador João Batista Damasceno, e hoje recebendo aqui uma aula sobre Zumbi dos Palmares, a importância histórica deste herói brasileiro, Zumbi dos Palmares, com a professora Helena Teodoro. Mas, professora, Zumbi foi, assim, o primeiro em muitas coisas, e nós estamos aqui tão felizes de saber dessas revelações das sociedades comunitárias, solidárias, socialistas, criadas através dos quilombos. Mas algumas pessoas dizem e defendem que Zumbi seria também homossexual, o que seria também mais uma abertura de conceitos na questão da inclusão social de todas as pessoas, independente da sua etnia, da sua preferência sexual, seja lá o que for. Isto tem algum fundo de verdade, professor? Olha, eu não tenho nenhum dado de pesquisa que justifique isso ou que diga que o Zumbi era homossexual. O que eu acredito é que, como a sociedade brasileira tem uma dificuldade muito grande de aceitação, apesar de toda a legislação existente a respeito, uma maneira que a gente tenha, talvez, de denegrir uma imagem, né? Eu não gosto muito de usar essa palavra denegrir, porque denegrir já foi riscada. Já foi riscada do mapa, mas de diminuir essa personalidade que é Zumbi dos Palmares, colocar algo que dentro da sociedade brasileira é aceito com muitas restrições, né? Eu não acredito que isso tenha fundos de verdade, não. Eu acho que isso seria uma forma de mostrar como uma liderança é rejeitada e pode se manter apesar dos pesares. Apesar que é o caso de um negro, não é, como Zumbi, e que tinha realmente uma capacidade de aglutinação e estratégias de ação e perseverança muito grande. Porque, veja bem, todas as vezes que a gente tem uma visão de liderança negra, arranjam meios e modos de usar a sexualidade, que é alguma coisa muito difícil de ser trabalhada e relacionada na realidade brasileira, como foi o caso de Chica da Silva, por exemplo. Chica da Silva, e nesse 20 de novembro é muito importante a gente frisar, foi uma mulher que teve 9 filhos, que criou esses filhos todos, que teve uma importância enorme na Inconfidência Mineira, que conseguiu introduzir na sociedade diamantina a integração de negros libertos com a sociedade em geral, que tinha um sonho muito grande com o mar, que achava aquela coisa do mar, da Iemanjá, da tradição da água como algo básico e fundamental para a vida, e que quando João Fernandes de Oliveira faz para ela um lago para ela passear com o seu barco, atende aos seus sonhos de menina, que era uma mulher libertária, uma mulher que lutava pela dignidade do seu povo e da sua cultura, ela é reduzida a um elemento que tinha muita sexualidade, como foi feito tanto na televisão como no cinema. Tem um outro personagem, o professor José Murilo de Carvalho, acadêmico, figura respeitável no mundo, né, no mundo intelectual. Ele escreve um artigo falando de João Cândido, líder da Revolta Chibata, e conclui que João Cândido costurava, era um marinheiro que costurava a própria roupa, conclui que ele era homossexual. É a única referência. Aí você diz assim, mas qual marinheiro que não costura a própria roupa depois de ficar por meses no mar? Né? Então a conclusão do professor José Murilo de Carvalho é algo assim, ele pega a partir de uns bordados e costuras que estão no Museu de São João del Rei, né? Não sei como foi parar isso em São João del Rei, esses bordados e essas costuras de João Cândido, e o professor José Murilo de Carvalho, né, com toda a respeitabilidade que tem, com todo o seu conteúdo, com toda a sua intelectualidade, chega a essa conclusão, né? Ele diz, olha, se a partir disto fica muito complicado tirar conclusões
Por que nós temos aí, né, de marinheiros, de caminhoneiros, né, que costuram a própria roupa, que bordam o nome na própria roupa, para poder diferenciá-la da roupa do outro, né? É algo assim... A professora Helena já deu o início da solução desse problema, que é uma forma de diminuir a pessoa. Mas, veja, o tiro saiu pela culatra, porque hoje, ser homossexual, você, ouvinte, que tem algum tipo de identificação com, não vou falar aqui o que todo mundo fala, opção sexual, isso aí é de uma besteira que eu não posso cometer, não é? Mas porque o homossexual, ele nasce assim. Né? É o determinismo. É da natureza dele. E não é da natureza. Mas pode optar também. É um direito que cada um tem de buscar prazer da forma que quiser. Está bem. Com o próprio vai optar corpo, de acordo com a sua própria natureza. Com a própria natureza, sua própria vontade, exatamente. Ou seja, mas não diminui nada. Mas de vez em quando aparece essa... Agora mesmo, gastaram-se rios de tinta para falar sobre o Mário de Andrade. Que o Mário de Andrade, numa carta, teria assim... Quanta besteira! E os livros, e Macunaíma, o herói brasileiro. Isso é o que nós temos que falar de Mário Andrade. É sobre Macunaíma. Tem um assunto nessa semana na imprensa que envolve, né, que não trata de homossexualidade, que omite o assunto, mas que mostra outra omissão, né? Que é a questão do espancamento da mulher e da omissão do poder público da mulher que vai, em 2010... A polícia registra o espancamento e nem a polícia, nem o Ministério Público tomam qualquer providência. Não chamam o agressor, né, para sequer prestar depoimento. Continua, porque eu julguei um caso em Nova Friburgo, eu estava substituindo um colega da vara criminal, eu julguei um caso de uma senhora que matou o marido enquanto ele dormia. No texto, sabe o que aconteceu? Eu evitei pronunciá-la. Pois não, doutor? Professora, não podemos deixar a senhora escapar de falar, já que estamos falando aqui da vida privada de Zumbi, e Dandara. Onde é que entra Dandara na vida Era grande companheira de Zumbi. Era grande companheira de Zumbi. E aí... Tinha liderança, tinha uma liderança muito grande, era grande companheira de Zumbi, e eu não aceito essa tese do Zumbi homossexual, exatamente porque ele, ao lado de Dandara, que era sua parceira, sua companheira, desenvolveu uma série de atividades e ele a ouvia. E a gente vê, inclusive, uma liderança muito interessante, que é o princípio de que o homem precisa da mulher ao seu lado e faz parte da relação, dentro da nossa tradição cultural, de princípio masculino e princípio feminino em equilíbrio, que fica muito bem representado pela dança do mestre-sala e da porta-bandeira. O homem tem um poder administrativo, político, a mulher tem também uma parte desse poder administrativo, mas ela mantém os valores, ela é que cuida da continuidade histórica do grupo. A minha voz que aqui está não é apenas a minha voz, é a voz da minha mãe, é a voz da minha avó, é a voz da minha bisavó. E na voz da minha filha, na voz da minha neta, na voz dos meus bisnetos, vão continuar um sentido de liberdade, um sentido de liberação, um sentido de integridade, um sentido de dignidade. E é isso que a tradição africana coloca, no sentido da gente entender que existe uma ancestralidade, que existe um antes e vai haver um depois, e que essa continuidade histórica precisa ser conhecida. Por isso, 20 de novembro, tão importante, fazendo com que a gente saiba o que houve antes para poder continuar no amanhã. Então, ouvinte, continue curtindo o seu feriado, mas agora tão bem informado pela professora Helena Teodoro e sabendo da história de Zumbi. Isso não é um simples feriado, é o festejo de um grande brasileiro, de um grande herói brasileiro, que deixou sua marca na história do Brasil e que deixou sua marca registrada no DNA de todo brasileiro. Por isso, o programa de hoje foi tão encantador, com essa encantadora mulher, culta, inteligente, simpaticíssima, a professora Helena Teodoro. E nós vamos agora para o Jornal 760 da Manchete, edição das 12 horas, com Enio Paes.
Rádio de Verdade apresentou Encontro com a Justiça, com o desembargador Ciro Darlan.